tarde, doutora. Amor, amores, hora do almoço. Pra não saírem por aí falando por mim, pela minha pessoa, que a empresa que eu trabalho hoje me suga. Eu nunca falei de nenhuma empresa que eu trabalhei durante a minha estrada inteirinha que me sugou. Nenhuma. Eu sempre me dediquei muito para aprender e realmente mostrar, mostrar o meu salário, né? Porque eu já falei que empresário não pega dinheiro da árvore para pagar salário de ninguém. E se o cara tá no patamar que ele tá, ele é empresário, ele lutou para estar ali. Ponto final. Né? Cada um tem que fazer por si. Segundo ponto, vocês viram o cansaço eminente da minha pessoa? Há um ano e pouco, desde que eu saí da Lelo, em abril de 2024. Pois é, galera. A coisa cansa e cansa de verdade. Por quê? Porque eu não sei se as pessoas não entenderam ainda. Eu sou uma pessoa muito ética, galera. Quando eu saí da área financeira com a Janaína, que eu tive problemas que envolveram a minha vida pessoal, eu fechei a porta e falei, vamos viver as nossas vidas. E assim deveria ter seguido. Quando eu entrei na Évora, quando eu entrei na Prime, desculpa, eu deixei bem claro na minha entrevista de trabalho que eu precisava trabalhar, que eu precisava adquirir experiência, que eu tinha experiência profissional na área de administrativa, porém eu queria aprender mais. E que eu não tinha, que eu tinha morado no Recife 2 anos e que eu não tinha em planos, nem ideia na minha vida, isso foi em 2022, em voltar a morar lá, porque a minha vida estava em São Paulo. Aqui eu havia alugado um apartamento, havia me feito um tratamento seríssimo de Covid, verdade, pós-Covid, né? Fiquei parada e precisava trabalhar. Eu nunca condenei a empresa Prime do que aconteceu, tanto que eu nunca processei, nunca fui buscar nada, é verdade. Simplesmente eu saí e fui embora, né? A exposição foi um erro da parte deles pela minha situação e a situação do rapaz que eu amo. Então, mas eu nunca fui cobrar nada, nada, absolutamente nada. Aprendi muito, sou grata e não tenho raiva nem ódio. A Évora foi, todo mundo sabe, né, que foi bagunça de celular que respingou na Lelo em janeiro. É verdade, em fevereiro. Eu não saí, eu não processei ninguém. Eu sempre enalteci os donos da empresa, verdade. O Leandro e o Abílio, pelo respeito à ética profissional dos dois, é verdade. Eu disse dos colaboradores, mais uma vez, e do gerente na época, né? Que estava na bagunça de celular. E a prova maior foi na exposição na feira. A Lelo é um caso à parte, porque a Lelo ela é uma empresa que ela é conhecida aí na área administrativa e ela tá cada dia mais, ela tem mais publicidade aí, enfim. Mas é uma empresa na qual é uma empresa rotativa, né? Quando eu me candidatei para a vaga, para começar, eu me candidatei para a vaga administrativa, é verdade. E na Paulista ou na Moca. Mas aí apareceu alguém falando do RH que para eu ir para a área comercial, na Berrine, até apareceu uma vaga na ADM. Né? Eu, desempregada, um processo seletivo bem grande, verdade. Né? Eu tinha acabado de sair da área comercial, eu queria voltar para o ADM, verdade, para ter mais paz e não ficar tão exposta, porque eu já estava. Né, galera? Eu tive exposição no site nos Estados Unidos. Né? Então, quando eu me deparo com a antiga dona da Évora, a esposa do dono da Évora, saindo do prédio da Lelo, qual é a opinião, qual é o veredito da minha médica? Aí tem coisa. Né? Então, galera, a gente tem que ser sério, porque assim, uma empresa ela pode sim manchar a carreira de um profissional. E isso é muito sério, né? Porque esse profissional, ele é uma pessoa que ele tem família, ele tem contas para pagar,
né? E se ele tá ali, ele passou no processo seletivo, ele é apto ao cargo. Então, assim, fazer bagunça no celular, verdade, né? Desse funcionário, burlar o sistema da empresa, é muito sério, né? Na qual o meu computador, o meu notebook, eu tinha todo o sistema da Lelo comigo, ali tinha todas as minhas ligações, ali tinha todas as minhas atualizações no sistema, os feedbacks de clientes. É verdade, se eu tinha resposta ou não, isso não era problema meu. Eu estava fazendo meu trabalho. Então, assim, quando eu me deparei com um Pedro e uma Adriana brigando entre eles, e o Pedro veio me mostrar numa plataforma da Lelo que eu tinha feito 2 ligações no dia que eu tinha feito 58, aí o bicho pegou, né? E pegou de verdade. Porque, assim, esse tal de Pedro, como eu disse na entrevista, na minha saída no RH, na entrevista do RH, é verdade. Eu sofri preconceito, sim, pela minha idade, para começo de história, porque era uma molecada, só o Pedro e a Adriana eram mais velhos, porém eles eram veteranos, eu respeitei ao extremo os dois, é verdade. Mas eram mais novos que eu, é verdade. Mas eu respeitei porque eu sou uma pessoa humilde para aprender verdade. Mas eu não fui acolhida, né? Eu entrei ali como se eu fosse um nada, né? Sem respeito algum, mas mesmo assim eu impus respeito. Então foram essas palavras que eu disse na entrevista da minha saída no RH, né? Competição entre colegas de trabalho, burlar sistema da empresa, verdade. Isso daí não pode acontecer com ninguém, né? E vida pessoal, né? Como que eu poderia falar para o Pedro, para a Adriana, para a Priscila, para o Nicolas, para o Ricardo, que estavam ali da minha vida pessoal, se a minha vida pessoal estava aberta e exposta, né? No WhatsApps da vida, nos Googles da vida. Dia 11, galera, vai ser desligado um aparelho que eu recebi do Google, verdade, com as notificações e a descrição de um aparelho juntamente com um celular, um aparelho de televisão, juntamente com um aparelho que mede até alterações cardíacas do meu Google. É verdade. Quem fez isso? Foi a minha médica? Não, galera. Minha médica não tem isso. É verdade. Não tem. Foi o rapaz que eu amo? Não, galera. Ele não tem isso. Quem foi, galera? Algum engraçadinho, engraçadinha que achou que tinha o direito de fazer esse tipo de coisa na vida de uma pessoa séria, né? E trazer um passado dentro do Malelo de Recife junto com criança. É verdade, porque o Pedro, ele citou diversas vezes a minha filha com o meu relacionamento do Recife. A Priscila deixou bem claro da Silvia e do meu ex-marido o que eu estava vivendo ali, um inferno. É verdade, a Emily sabia. Então, assim, isso é profissionalismo, isso é ética profissional? Foi tudo isso que eu falei na minha saída da Léo, né? Então, a gente cansa, galera, né? Porque manchar a imagem de um profissional sério é rapidinho para uma empresa que tem nome. Agora, essa empresa que tem nome, ela não gosta de receber processo, ela não gosta de ter uma reação negativa no LinkedIn, ela vai sair por aí falando que você é mentirosa, que você é louca. Por quê? Por quê? Porque ela é uma empresa. Vocês viram eu falar mal das outras empresas que eu trabalhei? Quando eu caí, eu tive um acidente sério. Eu fazia 15 dias que eu estava na Pipiolo, que era da empresa Vivo, pessoa jurídica, é verdade, em frente ao prédio da Berrini da Vivo. O prédio da Berrini fica aqui da Vivo e a Pipiolo fica aqui. Era em frente, uma rua em frente. Tanto que eu ia tomar café lá, eu ia comer as coisas no prédio da Vivo, verdade. Então, assim, eu cheguei para os meus superiores, na época a minha gestora, e falei para ela, me manda embora quando acabar o término do contrato, porque eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais exposição. Eu falei para ela. Né? Onde se viu eu ali na Berrini, os outros tirando foto da minha pessoa, me filmando dentro de elevador, fazendo propostas de trabalho. Verdade, galera.
cansa, né? E eu falei, eu tive uma queda muito séria, o acidente. Ela falou, eu sei, Fabi, o atestado tá aqui. O atestado não tem vidro no seu corpo. É verdade, eu trinquei a costela, enfim. Eu vou ter que operar minha boca, eu não quero atestar pepiolo. É verdade, me dispensa quando acabar o contrato. E eles fizeram. Então, eles me deram todo o suporte necessário. Né? Eu saí de lá por causa do acidente, eu saí de lá por causa da exposição, eu saí de lá por causa da Lelo. É verdade, porque os caras vieram seguindo uma perseguição ali implacável desde a exposição da Prime. É uma perseguição a nós dois e a minha vida profissional inacreditável. Né? E a gente cansa de ficar calada. A DP Assessoria, eu saí falando mal deles? Não, galera, pelo contrário. Eu falei que ali eu adquiri todo a minha experiência, eu coloquei em prática, eu falava com mais de 100 pessoas, entrava em contato, porque era lista de leads, era mais fácil, né? Vinha ali o nome da pessoa já com o telefone, você ligava da empresa, enfim. Mandava mensagem por e-mail, pelo WhatsApp, eu só saí por causa do quê? Mais uma vez, bagunça de celular com a Isabel. Verdade. Né? A Verônica tá aí, ó, no meu perfil de WhatsApp. A Verônica tá nos meus contatos. Verdade, eu nunca mais falei com ela nem com a Beth, mas a Verônica tá aí. A Isabel tá? Não. Por quê? Molecagem. Mais uma vez. Então, assim, eu saí falando mal dos donos da DP, do Dias, do filho dele, da Sônia. Não, galera, pelo contrário. Só falei que foi uma pena. Entendeu? Então, assim, perseguição de lá da exposição da Prime, Recife, ex-marido, Silvia, vem vindo. Aonde começou a bagunça? Na Lelo, telefonema no sábado. Lelo, Sofia, por causa do nome da área financeira. Galera, eu era uma funcionária da área financeira. Eu comecei como pré-vendas ali, como leads, qualificar leads, entrar em contato, marcar reunião para os analistas em fazer a reunião. Depois eu fui para a parte de ADM, fiquei com eles no ADM quase 3 anos, e depois do ADM antes de sair eu comecei a estudar sobre a área financeira, verdade. Aí eu comecei como assistente deles, a documentação, aí em reunião levar contratos, ir na casa de investidores. Eu era funcionária, é verdade. Né? Então, assim, bagunça. Né? Então, chega uma hora que alguém tem que apagar a luz. Né? E quem apagou a luz fui eu. É verdade, eu apaguei a luz. Né? E hoje eu dei meu basta, porque não é fácil pra gente, né? Ficar com uma carga dessa. Pô, trabalhei pra caramba há 3 anos em uma empresa lá, né, a Daytrade e a WKS, depois vim para Prime, fiquei lá mais de 1 ano, trabalhei pra caramba, sempre enalteci, verdade, agradeci o trabalho e tal. Depois a Évora, com toda a bagunça de exposição, agradeci, fui bem sucedida na área comercial. Então, assim, o que a Lelo tá toda hora no meu perfil, toda hora mandando e-mail com resposta negativa de cargo? Eu não quero, eu jamais voltaria a trabalhar com a Lelo na vida. Até porque a Lelo, ela é uma empresa que ela tem mais de 70 anos, mas ela é cara. É verdade, eu vou ser ética, mas ela é cara na parte administrativa dela, ela tem um custo alto, entendeu? Então, assim, hoje existem outras empresas que fazem esse tipo de serviço, até online, verdade? Né? Então, assim, é outro mundo, é outra realidade. O Brasil, o mundo hoje está mostrando outras realidades para essas empresas veteranas lá de trás que acham que elas são a potência mundial. É verdade, hoje em dia existem síndicos que têm a própria administradora para administrar o prédio. É verdade, então é algo que é a realidade. Né? Então não pode sair por aí achando que é a dona do pedaço. Né? Então, assim, uma mulher que sempre lutou para ter o espaço dela no mercado de trabalho, uma Lelo querer me queimar. Pô, eu vesti camisa de uma operadora multinacional, basicamente. É verdade, eu comecei a bater de porta em porta. A escola minha no comércio foi da Viva, eu já falei. É verdade. Então, assim, vai falar que a mulher não tem competência, que a mulher é louca, que a mulher mente que trabalha? Por quê? Uma Lelo?
Eu vesti camisa de uma empresa norte-americana, representante norte-americana de máquinas, aqui conhecida mundialmente. A mulher é louca, eu fiquei exposta ali no stand. É verdade, eu sou louca? É verdade. A Speed Queen, ela ia divulgar a imagem da feira de lavanderia que vai ter agora, provavelmente em agosto, numa mulher louca? É verdade. Quem é a Lelo? É verdade. Quem é a Lelo? Né, para querer manchar o meu profissionalismo. Então, assim, tá aqui para vocês acordarem para a vida e para a realidade. Misturar a vida pessoal com vida profissional não funciona. E é ponto final. Entendeu? Então, um beijo no coração de vocês. Paz, amor, saúde. E, Lelo, vamos se ver lá no tribunal, se vocês quiserem. É verdade. Tamo lá. Um beijo. Seguem suas vidas, galera. De lá não veio nada. Não veio nada. Entendeu? Só o respeito pela Emily, só mais nada, não veio nada. Não veio um colega de trabalho, não veio aprendizado. Foram 45 dias jogado no lixo. É verdade, a camiseta da Lera para fazer faxina em casa, porque não dá. Infelizmente.